Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Patinetes Brasil. Meu nome é Fernando Lobo, eu sou o fundador do canal e hoje eu tô aqui para fazer a parte 2 de um vídeo que a gente já tem aqui no canal, que é sobre a folga, um jogo, né, que acontece na haste do patinete. Se você não é inscrito, eu já te convido a se inscrever e deixar um like nesse vídeo e comentar aqui embaixo que tipo de conteúdo que você gostaria de assistir aqui no canal, que eu preparo os vídeos para colocar aqui em breve para vocês. Esse problema da folga do dobramento, ele gera muita instabilidade, porque a haste do patinete fica balançando, fica tendo um jogo aqui, parece que as peças vão se desencaixar. E ele é causado por um encaixe mal feito, um ajuste mal feito, em basicamente dois pontos aqui embaixo. Eu separei o vídeo em duas partes, uma em que eu ajusto um ponto e a outra em que eu ajusto o outro, para poder ficar uma coisa um pouco mais dinâmica, menos cansativa e para que os vídeos fiquem menos longos. Então eu sugiro que vocês assistam os dois vídeos, o que já está aqui no canal, que eu vou deixar aqui em cima no card, e esse aqui também, para você ver qual que é o melhor jeito para que você consiga ajustar o problema que você está tendo. Vamos lá, vamos começar. Eu vou primeiro contar para vocês os materiais que a gente vai usar. Bom, tem três maneiras possíveis de fazer essa correção. Eu vou ensinar para vocês as três para garantir que alguma delas vai funcionar e que você vai conseguir deixar seu patinete bem firme, bem estável. A primeira correção a gente faz fazendo ajustes nos parafusos aqui do sistema de dobramento. Para isso a gente vai precisar de uma chave Allen, que é a chave hexagonal de tamanho 4, de duas chaves fixas, uma de tamanho 8 e uma de tamanho 10. Eu tenho uma só porque de um lado é de um tamanho, do outro é do outro. Se a gente precisar fazer o nosso macete, a gente vai precisar de fita isolante também e de um estilete. Bom, antes de começar os nossos ajustes, eu vou ensinar para vocês um pouquinho melhor como que funciona esse sistema aqui. Vocês podem ver que tem aqui um parafuso preso numa porca, uma outra porca aqui embaixo, um parafuso aqui por cima. Então parece um pouco complicado, mas na verdade é algo bem simples. O que a gente tem aqui é um parafuso que está preso numa porca, e essa aqui de baixo é a chamada porca de segurança ou contra-porca. A única função dela é manter a porca principal, que é essa compridinha aqui, na posição correta. Então ela não ajusta nada. O que a gente vai fazer para começar os nossos ajustes é afrouxar ela, e depois, quando a gente terminar tudo, a gente volta ela para o lugar só para manter os ajustes na posição correta. A contra-porca, a minha aqui, por exemplo, ela não está muito dura, então com o dedo mesmo eu já consigo afrouxar ela. Se você precisar usar a chave fixa, você vai usar a chave fixa de tamanho 10 para poder afrouxar a contra-porca. Uma vez que a contra-porca estiver já afrouxada, a gente vai fazer o ajuste do comprimento que a gente quer que esse sistema tenha. Eu vou deixar uma imagem esquemática de como que é a porca, a contra-porca e o parafuso aqui, para vocês poderem entender melhor. Mas é basicamente o seguinte: se isso aqui estiver maior em comprimento, quando a gente fechar o patinete vai ficar menos apertado. E se estiver menor, se a gente reduzir o comprimento, vai ficar mais apertado. Porque quando a gente faz assim, ao fechar aqui essa alavancazinha, né, ele vai puxar essa pecinha da frente para que ela se encaixe aqui embaixo. Então, se tiver menor o comprimento do sistema, vai puxar a pecinha mais e vai deixar mais apertado. Só que aí fica um alerta: a gente não pode deixar isso aqui muito apertado também, quer dizer, a gente não pode precisar fazer muita força na hora de fechar essa alavanquinha aqui, porque senão a gente corre o risco de quebrar essa pecinha da frente. Então a gente tem que encontrar um ponto ótimo para que fique apertado, para que fique firme, só que sem forçar a pecinha da frente. E a gente faz isso fazendo um ajuste do tamanho disso aqui. Então vamos começar. O jeito de fazer isso é você ir testando mesmo. Você vai ir apertando ou afrouxando essa porca principal aqui, para você ver o tamanho que vai ficar ideal para o seu patinete. O que a gente usaria para fazer isso é a chave Allen, mas igual eu falei com vocês, eu estou conseguindo a chave Allen tamanho 8, mas igual eu falei com vocês, eu estou conseguindo fazer com o dedo aqui mesmo, não está tão apertado. Então a gente vai ir testando só para ver. Eu vou começar deixando bem frouxo para eu mostrar para vocês como é que fica se estiver muito frouxo. Nesse caso aqui, por exemplo, eu deixei bem grande, né, o tamanho, vocês vão ver que o patinete nem vai conseguir fechar. Olha só, vocês vão ver que tá tão frouxo, isso aqui tá tão grande que o patinete nem dobra. Mesmo com a alavanca fechada aqui, ele não fixa. Então vamos fazer os ajustes. A gente vai deixar isso aqui na posição mais apertada para ficar no tamanho certo. Ficou muito apertado, tá vendo? Que tá muito duro, então não tá na posição correta. Eu apertei demais. Vamos afrouxar um pouquinho. 2 horas depois. Nessa posição ficou bom. Olha só, para fechar eu não tô tendo que fazer tanta força. Ele tá bem firme, mas não tá tendo que fazer muita força. E para abrir também não tá tão difícil. Então acho que a gente encontrou o nosso ponto de equilíbrio no tamanho aqui
do sistema. E aí agora o que a gente vai fazer é voltar a contraporca para a posição dela para manter o nosso ajuste do tamanho que a gente encontrou. Vou começar com o dedo, porque não está tão apertado assim. Pronto, ficou do tamanho certinho. Vamos ver como que ficou. Pronto, ficou bastante firme, como vocês podem ver, só que sem ficar tão difícil assim de abrir. Você pode também mexer nesse parafuso aqui de cima. Esse parafuso ele não pode ficar muito apertado junto com a porca, porque você precisa ter uma certa mobilidade nessa pecinha aqui para quando ela for encaixar aqui. Então eu sugiro deixar alguns milímetros para que ele fique mais ou menos assim, ó, igual na minha, tá? Para que a peça possa se mover. Se você apertar muito, o que vai acontecer é isso aqui, ó. Agora ele está completamente apertado. Essa pecinha ela não vai conseguir ter mobilidade para ir para frente e para depois se encaixar aqui embaixo. Então por isso que não pode ficar tão apertado. Então você tem que deixar ele com um espaçozinho para ele movimentar. E tá bem firme. Uma vez que todos esses ajustes estiverem feitos, eu acho que muito provavelmente você vai conseguir corrigir esse problema. O que eu sugiro a vocês é irem testando mesmo. Aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, fecha, abre. Se por acaso chegar ao final disso aqui e ainda assim não tiver dado certo, aí a gente tem duas outras coisas que podem ser feitas para corrigir essa folga entre essas duas peças. Uma delas é usar umas pecinhas de borracha que você encaixa aqui, que ela já tem o formato direitinho desse lugar, que vai funcionar meio que como que um calço entre as peças, assim, para poder garantir que elas tenham um encaixe melhor entre elas. Eu não uso essa pecinha, eu não tenho ela aqui, mas eu vou deixar uma foto. Você consegue encontrar ela no AliExpress, nesses sites assim, para que ela meio que vai ser um suportezinho, um molde que fica aqui. Se você não tiver essa pecinha e não puder comprar e tudo mais, o que eu sugiro é fazer nosso macete usando fita isolante, que eu vou mostrar para vocês agora. A ideia da fita isolante é exatamente a mesma daquele suportezinho plástico que a gente pode colocar aqui. Se você puder comprar o suporte, ele já vai vir no formato direitinho e tudo mais, e acaba sendo mais prático. Mas se você não puder e se tiver com pressa, é bem mais fácil encontrar fita isolante, provavelmente você já tem aí na sua casa, para poder fazer isso. A gente vai repetir, replicar, né, o formato disso aqui em fita isolante, para garantir que forme como se fosse uma borrachinha mesmo de fita isolante entre as duas partes, para que elas fiquem mais bem encaixadas, para que elas não fiquem balançando entre si. A gente vai fazer camadas de fita isolante, nós vamos usar o nosso estilete. E depois que a gente fizer as camadas, a gente vai cortar elas no formato certo, para ficar no formato certinho do patinete. Agora que a gente já terminou de colar, eu coloquei aqui, por exemplo, só 2 camadas. Você pode ir testando quantas você acha que vai ficar ideal para o seu patinete. A gente vai usar o estilete para cortar ele no tamanho correto, no formato correto, quer dizer. Bom, pessoal, a ideia é basicamente essa. Vocês vão fazer camadas de fita isolante e depois, usando um estilete ou uma tesoura, ou o que você achar mais fácil, vocês vão recortar ela no formato desse local de encaixe do patinete, que é uma maneira mesmo de criar um calço entre as duas partes. Bom, pessoal, então recapitulando, vocês devem começar tentando fazer os ajustes dos parafusos, testando lá com calma, aperta um pouquinho, fecha a haste do patinete, vê se funcionou, afrouxa um pouquinho se tiver ficado muito apertado, e vai fazendo isso até você perceber que não está sendo muito apertado para fechar essa alavanca aqui, que você está conseguindo fazer isso sem ter que fazer muita força, mas que ela também não está mole, soltando, caindo sozinha. Vai fazendo isso com calma, que provavelmente vai dar certo. Se por acaso você fizer todo esse ajuste direitinho e ainda assim não funcionar, aí a gente tem duas opções, que é você comprar aquelas borrachinhas prontas que eu falei, vou colocar a foto aqui de novo, ou então fazer a sua própria borrachinha usando fita isolante, que é o que eu mostrei aqui no final. Você vai fazendo uma camada de fita isolante, recorta, vê se já foi suficiente. Recorta com estilete, com tesoura, com o que você achar melhor. Mais uma camada, recorta. Mais uma camada, recorta. Para você poder ver qual que é a espessura ideal para corrigir a folga do seu patinete. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a corrigir essa folga, que você deixe um like aqui, que você comente nos comentários se deu certo, se só o ajuste dos parafusos funcionou, se você precisou
de usar essa borrachinha, se você comprou ela. Conta pra gente aqui sua experiência, como que tem sido usar o patinete, se o canal tem te ajudado. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui de sugestões sobre manutenção de patinete que eu acho que vocês vão curtir. Um grande abraço pra vocês, até o nosso próximo vídeo, boa semana e é isso aí. Tchau, tchau!